Eu julgo que a invocação de um determinado protagonista ser considerado inocente até prova em contrário, é uma preocupação que nos une a todos. Mas nós não estamos a tratar de problemas do foro cível ou do foro externo à atividade bancária. E julgo que o senhor sabe tão bem como eu, saberá seguramente melhor, porque é administrador bancário há muito tempo, que o simples facto de um candidato a um cargo na administração bancária estar, no momento em que é candidato a registro, ser objeto de um processo qualquer de contraordenação não resolvido ainda, é matéria mais que suficiente para que, por exemplo, o Banco de Portugal levante objeções à sua nomeação. Mesmo que esse objeto dessa acusação não venha a ser provada mais tarde. Isto é verdade, Sr. Doutor. E o senhor sabe muito bem que isto é verdade. E, portanto, custa-me a perceber como é que um administrador com esta experiência e com este know-how de procedimento, com estas obrigações de procedimento, não tenha atuado com o mesmo rigor perante aquele que era um diretor de topo da administração Oliveira e Costa, um administrador de topo da administração Oliveira e Costa, e que desempenhava e passou a desempenhar sob a sua administração um cargo de direção de topo. Quando o senhor, em janeiro de 2011, na COF, afirmou desconhecer qualquer conjunto de participações feitas ao Banco de Portugal sob o Dr. Armando Pinto, que envolviam participação em contratos fraudulentos, recebimento em numerário e conhecimento prévio do Banco Insular, o senhor, nessa altura, já tinha deposto como testemunha da abonação no processo deste senhor em 2010. E, portanto, eu esperaria que o Sr. Doutor, perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, onde foi insistentemente debatido este tema do Dr. Armando Pinto, onde eu lhe disse que tinha enviado o processo para o Banco de Portugal em 2009, quando eu lhe disse que tinha enviado os elementos, todos estes elementos, para o Ministro das Finanças em 2009, o senhor nem sequer, de uma forma tranquila e transparente, disse: por acaso este senhor, eu sou testemunha da abonação num processo levantado pelo Banco de Portugal em 2009 e se fui até já prestar depoimento em 2010. O senhor devia tê-lo dito, doutor. Devia tê-lo dito. Porque ao não dizê-lo, permite-me a mim e permitiu o deputado João Almeida e permite a outros deputados desta Comissão, que simultaneamente são membros da Comissão de Orçamento e ouviram isto, questionar-se sobre quais as intenções que o senhor teve ao omitir esta informação relevante. Portanto, o senhor deve saber, porque foi publicado nos jornais ontem ou anteontem, que o Dr. Armando Pinto é um dos condenados do processo de contraordenação que já terminaram no Banco de Portugal. E, portanto, eu volto a fazer esta pergunta que lhe fiz. Acha que fez bem, Sr. Doutor? E acha que, por exemplo, uma outra pergunta, já de outro tipo,
seja possível nós estarmos numa fase, eu diria, não será terminal, porque infelizmente estes processos ainda vão demorar bastante tempo, infelizmente, mas estarmos numa fase terminal em termos de instruções de processos. E o Dr. António José Duarte, que é reconhecidamente o homem que mais participou instrumentalmente nas operações de ocultação do Banco Insular e de ocultação do Banco Insular Linha, e que mais conhecia de todas as trapalhadas que aconteceram em todo o BPN, chega a 2012 e nenhum dos administradores do Banco Português de Negócios nacionalizado tenha, ao menos, participado deste senhor, ao menos movido um processo disciplinar a este senhor. E seja ave rara, porventura, o único que vai escapar pelo meio dos interstícios da chuva. Por mais que alguns escapem muito. E escapam. Mas este escapa totalmente. E eu pergunto-lhe, Sr. Doutor, se acha que quem tem o domínio desta informação toda pode sair ileso, só porque serve conjunturalmente as administrações que se servem, razoavelmente bem, reconheço, da informação que este senhor presta. Desta informação que este senhor vai soltando às pinguinhas. Da informação que este senhor vai soltando à medida das suas conveniências e da sua proteção. Doutor, e se acha que isto é ético? Se acha que isto é ético? Doutor, eu queria fazer uma outra pergunta, espero que se recorde. É se, durante o exercício do seu cargo no Conselho de Administração do BPN, se recorda de alguma vez ter sido informado e discutido um pedido de informação com origem no Banco de Portugal e com origem no DCIAP, sobre o seu colega Jorge Pessoa e sobre os processos desencadeados por estas instituições a partir da existência de um mail em que ele era implicado na venda do papel comercial da SLN de uma forma ilegal, para utilizar grave e ilegal. E queria também perguntar-lhe o seguinte, que tem a ver com as suas razões da sua demissão, indiretamente. Nós estamos habituados, fomos habituados nesta comissão de inquérito a dar de barato como adquirido que o valor dos prejuízos já assumidos pelo Estado, consolidados, sejam de 2.800 e qualquer coisa milhões de euros. Assim desagregados. 1.800 milhões de imparidades reconhecidas e inventariadas, por assim dizer, pela Deloitte até o primeiro trimestre de 2009, digamos assim, 600 milhões da recapitalização agora na privatização e 400 milhões de prejuízos supervenientes resultantes da gestão destes 3 anos. Eu queria perguntar-lhe se o senhor se revê nesta desagregação, primeiro, nesta desagregação que eu fiz dos 2.800 milhões, e segundo, que valor é que o senhor tem estimado para a continuação do avolumar destes prejuízos como elementos seguros, não é elementos potenciais. Eu explico o que é que quer dizer com elementos potenciais. Elementos potenciais serão aqueles que podem advir de uma não venda dos ativos
das PARs. Não é isso que eu quero dizer. Mas como elementos seguros adicionais a estes custos, resultantes da acumulação de prejuízos nos próximos 10 anos, admitindo que nos próximos 10 anos se mantém a situação de empréstimos obrigacionistas, etc., etc., às PARs. Queria saber se o senhor tem um valor estimado desses custos adicionais, que são seguros, independentemente daquilo que pode acontecer com os ativos. Outra questão que eu gostava de lhe perguntar tem a ver com esta questão da negociação da privatização. O senhor há pouco fez-me o favor de me confirmar que nunca tinha ouvido falar em que nas negociações com a Troika tenha sido colocado qualquer hipótese para além da dicotomia liquidação, venda direta, preço zero, preço a partir de zero, melhor dizendo, sem preço base. E isso está, esta opção foi aquela que foi vertida no memorando da Troika e, portanto, já me informou que nunca tinha ouvido falar de que tivesse sido alguma vez colocada a hipótese que estava em curso e em trabalho a partir de dezembro de 2010, que é a refundação do banco. Mas agora queria abordar consigo a sua participação na análise das propostas dos candidatos, que julgo aí já participou diretamente, segundo depreendi. E queria que me falasse um pouco, não só sobre a proposta do BIC, mas também daquilo que foi a sua observação das propostas do Montepio e do núcleo de empresários independentes ou qualquer coisa do género, e daquilo que o senhor acha que foi a resolução do Governo de aceitar à negociação final, de facto, apenas uma das 4 candidaturas. E suponho que é tudo, Sr. Presidente. É uma constatação, Sr. Em janeiro de 2011, na Comissão de Orçamento, o senhor não faltou à verdade. De facto. Omitiu foi uma informação, não a prestou. E essa informação existia, estava disponível. O senhor era testemunha do Dr. Armando Pinto num processo iniciado em 2009 e prestou depoimento no Banco de Portugal em 2010. Portanto, sabia da existência processos, eventualmente não conhecia a sua natureza, mas conhecia de um processo contra o Dr. Armando Pinto movido pelo Banco de Portugal. E acesa discussão que tivemos em 2011, em janeiro de 2011, o senhor, tem aqui mais um elemento que assistiu a essa discussão, o Dr. Duarte Pacheco, certamente que teria sido relevante para todos que tivesse tido a iniciativa de informar a Comissão de Orçamento deste facto. Portanto, queria registrar isto. Agora, queria questioná-lo sobre uma outra questão relacionada com o Sr. Dr. António José Duarte. Eu tenho uma informação de que, pretensamente, ele se terá ausentado do banco ou do projeto César algures em 2010. Isto corresponde a uma coisa, à verdade? Isto tem alguma sustentação ou não? E, finalmente, o doutor afirmou aqui que tem memória do Conselho de Administração do BPN ter sido instado a prestar informações sobre o Dr. Jorge Pessoa. Não referiu a data, mas se tivesse era importante. Mas, de qualquer maneira, não tem dúvidas de que a CMVM pediu informações sobre o Dr. Jorge Pessoa relacionadas com uma história de um mail. Foi prestada essa informação no Conselho de Administração. Mas que não se recorda, não sabe se aconteceu, idêntica demarche, idêntica iniciativa por parte do Banco de Portugal e por parte do DCIAP. Pois eu queria informá-lo, Sr. Doutor,
que hoje de manhã ouvimos o seu colega, do Jorge Pessoa, que diz que, de facto, o Conselho de Administração debateu pedidos de informação oriundos do Banco de Portugal e do DCIAP, mas da CMVM não. Curioso. Ponho, porque se no dia 7 de abril de 2010 o senhor se deslocou às instalações do Banco de Portugal, no edifício não sei quantos Almirante Reis, a prestar depoimento sobre a acusação que impendia sobre o Dr. Armando Pinto, em janeiro de 2011, quando questionado sobre esta situação, sabia o que tinha feito em abril de 2010 e omitiu esta informação à Comissão. Sabe?